Seguindo então, vamos lá. Aí aqui nós já temos a tabela pronta, tá? Em procurar, você vai visualizar. Isso após entrar na tabela. Aqui é como nós já criamos, ele entra automaticamente. Em procurar, você visualiza os registros dela, onde você pode editar, excluir e manipular eles aqui. Por enquanto não tem, então não dá para mostrar isso ainda. Em estrutura, você muda as estruturas aqui de nomes e registros da tabela, tá? Então eu posso editar aqui trocando um campo aqui, ó, como nome. Vamos supor que eu tenha digitado errado, eu queira modificar. Eu clico aqui em editar e aí eu posso modificar qualquer uma das informações que existem nele. Em estrutura é o local também onde eu consigo adicionar novos. Então poderia vir aqui adicionar mais uma, duas, três, quatro colunas, quantas eu quiser e necessitar. Então é só lembrar disso, que é o local onde você vai modificar a estrutura mesmo da sua tabela. Tendo feito isso, para poder logar, eu preciso ter primeiramente um registro. Tá? Tem como eu vir aqui em insere e inserir manualmente, mas não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é uma verificação aqui no nosso código, na index. Então vamos voltar para a index, onde nós temos o login. E aqui ó, eu vou criar uma estrutura PHP, um bloco PHP. A primeira coisa que eu tenho que fazer para poder buscar alguma informação no banco de dados é a própria conexão com o banco de dados, coisa que eu ainda não tenho aqui dentro do projeto. Então eu utilizo um comando chamado require_once, aonde aqui eu vou chamar um arquivo de conexão. Tá? Como eu não coloquei o caminho, só coloquei o nome do arquivo, isso significa que ele tem que estar ao lado do arquivo index. O arquivo index está onde mesmo? Dentro da pasta sistema. Então, botão direito na pasta sistema, novo arquivo, e aí eu salvo como conexão.php. Perfeito. Aqui, então, nós vamos criar a estrutura da nossa conexão com o banco de dados. A nossa conexão, basicamente, ela pede 4 informações. Qual é o banco de dados? O banco de dados se chama barbearia. Ela pede o usuário. O usuário para servidor local é sempre root, que é um usuário padrão, tá? Ah, mas eu não criei ele, eu sei disso, nós não criamos. É esse usuário por padrão para o champ. Não tem senha e o servidor ou host é o localhost. Pronto. Essas informações só vão ser alteradas ou modificadas quando nós formos hospedar o nosso projeto. Aí é o banco de dados que eu criar lá dentro do meu servidor, com o usuário e senha que eu tiver criado também lá dentro, que lá nós vamos ter que criar, obviamente não pode deixar vazia, né? O servidor da HostGator, da Wall, etc. O que você for subir aí o projeto e depois eu vou explicar um pouco melhor isso aí. Agora são os dados da conexão. Quais são os dados da conexão? Né? Como que eu faço essa conexão? Vai ter que ser uma conexão PDO, que é mais segura, tá? Então, tanto para o PHP 7 quanto o PHP 8, você pode utilizar ela. Não lembro de cabeça como que faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em um projeto onde eu já tenho essa conexão pronta e pego. É o que eu indico para que vocês façam. Você está iniciando agora, cria uma base para que você possa trabalhar. Como? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu iniciei, o que eu fazia é o seguinte: se eu estou acompanhando um treinamento, eu criava uma... Vou vir aqui ó, em arquivos, aqui vai ser onde eu vou colocar os finalizados. Eu criava aqui, por exemplo, uma anotação. Vou criar uma pasta. Ó, códigos. Códigos prontos. Beleza. Justamente para que eu não fosse obrigado a ter que decorar nada. Se eu tenho aquilo anotado e sei onde buscar, acabou. É só eu... prestar atenção quando eu tenho que utilizar. Então, se eu tenho que fazer uma conexão com o banco de dados, olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 01, que vai ser o primeiro, conexão. Prontinho. Então, eu sei que aqui dentro desse arquivo, eu vou ter o código que me dá a conexão com o banco de dados. Ah, e qual conexão é essa? É claro que eu vou explicar para vocês, tá? Eu estou falando ali que eu vou passar, que eu vou trazer isso de outro arquivo, ó, mas é bem simples, ó. A conexão com o banco de dados, você tem basicamente essas informações aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Pronto. Perfeito. Essas informações. Né? Esse date time zone, deixa eu colocar aqui no arquivo que eu falei. Prontinho. Aí fica salvo lá. Né? Então ele já está aqui como conexão. Ah, eu não salvei ele? Vou fechar aqui. Foi... Uai, não abri ele não. Vou abrir ele aqui novamente. Aqui, ó, conexão.txt. Salvo aqui e perfeito. Vai ficar aí também para vocês armazenado. Então, criem o hábito de
anotar as informações que vão ser utilizadas. Eu vou sempre estar falando para vocês o que é interessante vocês anotarem, tá? Isso aqui é interessante, porque todo projeto que você criar vai ter que ter uma conexão com o banco de dados. E como é feita essa conexão? Essa conexão você primeiro passa o seu time zone, que é o local de onde você está desenvolvendo, ou o local que tem o mesmo fuso horário. Eu estou em Belo Horizonte, mas eu sei que tem um time zone de São Paulo, que é a mesma hora daqui, então eu posso utilizar ele. Se eu não me engano, no Brasil vai ser diferente só o de Manaus, tá? Para quem tem esse outro horário do norte, vai estar utilizando o time zone de Manaus. Ah, mas eu estou em outro país e tal. Procura na internet, coloca aqui, ó, date the full time zone set, e ele vai te dar qual é o time zone que você pode utilizar para que ele pegue data e hora correta de acordo com o local onde você está. E aqui é um try catch que faz a conexão aonde eu vou estar explicando na próxima aula.